ler desde o início, desde o verso 1 novamente, embora nosso ponto hoje comece a partir do versículo de número 4. Mas eu vou ler para que haja uma lembrança daquilo que foi dito. A Escritura diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Eu havia dito à amada igreja, e eu quero trazer essa consideração primeiro, antes de continuar a leitura, que o livro de Hebreus é um livro muito precioso da palavra de Deus. O livro de Hebreus, ele, além de ser precioso, é um livro um tanto quanto também misterioso. Não sei se você lembra, eu mencionei que nós não temos nem o remetente, nem o destinatário dessa carta. Hebreus é uma epístola. Nós não sabemos quem foi o autor dessa epístola, dessa carta aos Hebreus. Existem alguns que acreditam que pode ter sido o apóstolo Paulo, até pela maneira com a qual esse livro foi escrito, trazendo então alguns pontos de semelhança com a maneira e a forma que o apóstolo Paulo escreveu as suas outras epístolas. Então pode ser que tenha sido o próprio apóstolo Paulo, como também outros acreditam que pode ter sido Apolo, alguns também acham que pode ter sido Clemente. Mas o fato é que o livro de Hebreus é um livro muito poderoso. Um fato interessante é que dos 27 livros do Novo Testamento, o livro de Hebreus é o livro que mais vezes cita o Antigo Testamento. E tudo isso está relacionado, obviamente, com o propósito pelo qual o livro foi escrito. Por mais que nós não sabemos especificamente qual foi a pessoa que escreveu e nem para quem de maneira específica ele gostaria de ter endereçado, mas nós sabemos que é de fato uma mensagem aos hebreus. E nessa mensagem, o autor dessa epístola tem como objetivo solidificar a fé desses irmãos que estavam literalmente caindo em um lugar. Existiam então alguns ali que haviam, eles pelo menos diziam que haviam se convertido ao cristianismo, mas eles estavam de malas prontas para voltar ao judaísmo, em virtude da perseguição sofrida pela igreja no primeiro século. Então, o autor traz considerações veementes de que não faz sentido alguém que conhece a Cristo, alguém que tendo abraçado a Cristo, tenha então essa postura de titubear da sua fé. E dentro desse contexto, o autor cita o Antigo Testamento para então trazer uma tese. Qual é a tese que esse autor traz? De que Cristo é melhor. De que Cristo é melhor, de que a nova aliança que foi inaugurada, estabelecida por Cristo, é superior à velha aliança, de que Cristo é superior do que os profetas. Por isso que ele começa dizendo isso, havendo Deus. Então, algo interessante que você precisa de perceber, e isso tem a ver com o que nós vamos falar hoje, é que tudo que está escrito no capítulo 1, no primeiro verso, o autor já nos disse, que quem está dizendo é o próprio Deus. Então quem está falando no capítulo 1 de Hebreus? Deus está falando. E aqui ele fala então, havendo Deus, que está falando, outrora, em outros momentos, Deus disse aos pais por intermédio dos profetas. E ele menciona que foram muitas vezes e de muitas maneiras. Ou seja, em outros tempos, Deus falou por meio de profetas, e Ele continua falando até hoje, no aspecto de que hoje ainda existe atividade profética, mas não existe uma revelação maior de Deus, porque como está escrito, que se em outros tempos Deus, Ele usou profetas para revelar acerca de quem Ele era, agora, nos últimos dias, o Senhor nos falou pelo Filho. Quando Cristo vem à terra, toda revelação é cessada. Não existe nada mais que você precisa de ver ou ouvir que transcende quem Deus é. Quando você olha para Cristo, você está olhando para a plenitude da divindade. Porque como está escrito na palavra de Deus, nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, nós vimos na semana passada que Cristo
é maior do que qualquer homem que já pisou na terra. Cristo é maior do que todos os profetas do Antigo Testamento. Então agora a revelação cessou. Não adianta ninguém mais esperar uma nova revelação. Acabaram todas as revelações. Cristo é o resplendor da glória do Pai e a exata expressão do seu ser. E nós vimos aqui, baseado nos versículos de número 2 e 3, que está escrito: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Eu não sei se você se lembra, que nós falamos sobre os 6 motivos pelos quais Cristo é maior do que os profetas. O primeiro deles está aqui, porque ele é o herdeiro de todas as coisas. O segundo deles, porque ele é o agente da criação. Aqui diz, pelo qual também fez o universo. Verso 3, ele é o resplendor da glória e exata expressão do seu ser. Esse é o terceiro motivo. O quarto motivo, porque ele é aquele que sustenta. Ele não apenas é o criador do universo, ele é quem sustenta o universo pelas palavras do seu poder. Mas depois, em quinto lugar, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele é maior do que os profetas, porque além de ser o herdeiro de todas as coisas, o agente da criação, o resplendor da glória e exata expressão do seu ser, e além de ser aquele que sustenta todas as coisas, em quinto lugar, ele é aquele que realizou a purificação dos nossos pecados. E em sexto e último lugar, ele é aquele que se assentou à direita da majestade nas alturas. Agora, qual é o ponto de hoje? O ponto de hoje é o verso 4 em diante, que diz: tendo se tornado tão superior aos, diga comigo, anjos. Semana passada eu falei sobre Cristo ser superior aos profetas. Hoje eu estou aqui para te falar que ele também é superior aos anjos. Mas talvez você fale: pastor, isso é um tanto quanto óbvio. É claro que é óbvio para você. Mas você acredita que nesse mesmo primeiro século existiam pessoas que decidiram adorar a anjos? E hoje, inclusive, ainda existe muito ensino errado acerca do relacionamento de um indivíduo para com anjos. Existe muitas vezes uma supervalorização da imagem angelical. Amados, glória a Deus pelos anjos. São criaturas do eterno e estão a serviço da igreja, sob o comando de Deus. Tem muita gente que acha que tem que ficar dando ordem a anjos. Deixa eu dizer algo para você: nós não damos ordem a anjos, nós pedimos ao Pai para que Ele dê ordem a anjos. Entende a diferença disso? Não sou eu falando diretamente com o anjo. O que eu falo é: Senhor, o Senhor é o comandante. Senhor, envia, Pai, envia comitiva de anjos. Isso é poderoso. É o Senhor quem realiza isso. É o que está escrito na palavra de Deus. Agora, o que aconteceu foi que no primeiro século, algumas pessoas estavam caindo nesse lugar de uma supervalorização da imagem angelical. E então o autor de Hebreus, ele decide trazer algumas considerações pelas quais Cristo é maior do que os anjos. Você sabe que um dia, só para você ter uma noção, é óbvio que, e está tudo certo, nós sermos atraídos por tudo aquilo que é sobrenatural. É muito lindo o contato com o sobrenatural. Eu nunca me esqueci de um dia, tanto quanto engraçado, que eu estava numa chácara realizando um evento evangelístico, um encontro com Deus, e era bem em um momento de intervalo. Era um momento que eu estava inclusive no quarto com os meus discípulos descansando, porque, se eu não me engano, era final da tarde ali de sábado. A gente tinha tido uma sessão de libertação no início da tarde, estava preparando para a pregação do amor de Jesus que ia acontecer à noite, e bem nesse ínter, o único momento assim para dar uma descansadinha no corpo, aquela coisa toda, o povo foi lá no meu quarto desesperado: pastor, Jesus da glória, o que está acontecendo? Alguém falou: pastor, tem um anjo aqui. Eu falei: glória a Deus. Assim, não tem nem só um, tem vários. Ele falou: não, pastor, você não está entendendo, tem um anjo aqui. Eu falei: não, você não está entendendo, tem vários, não é só um. E aí começou aquela celeuma toda, e aí, vamos lá. Eu: não, mano, é o único momento que eu tenho para deitar um pouquinho. Encontro é cansativo, você não tem noção, 14 palavras, pastor prega de 5 a 6, era uma loucura. Eu falei: pastor, você tem que ver. Quando eu fui lá fora, tinha uma algazarra inteira, um negócio louco. Eu era pastor de jovens, de adolescente, a meninada correndo de um lado para o outro, um dia é bola, outro dia é anjo, é uma loucura, né? Enfim, e aí eu me lembro que eles me levaram ali para um campo de futebol, e eu vi um irmão, isso mexeu, um irmão ajoelhado,
com a mão levantada. Eu falei, irmão, o que você está ajoelhado? Ele falou, pastor, você não está vendo? Eu falei, está vendo o quê? Ali tem um anjo. Eu falei, levanta, varão, pelo amor de Deus. O irmão estava ajoelhado porque viu um anjo. Você tem que ajoelhar diante do Rei dos Reis. Você tem que ajoelhar diante daquele que é o resplendor da glória e da exata expressão do seu ser. Eu só sei que eu fiquei triste porque todo mundo viu o anjo. Eu não vi o anjo. Eu não vi. Mas teve gente que afirmou que ele viu. E eu falei, gente, glória a Deus, eu quero te dizer, tinha capeta aqui, né, expulsamos, então tinha de tudo aqui nesse lugar, né, mas enfim, tem muita gente que tem essa supervalorização, mas em hipótese alguma se ajoelhe para anjos, porque nós temos que nos ajoelhar diante da presença de Deus, amém? Você sabe o que eu fico pensando? Vamos ser bem honestos com uma coisa, pensa se um dia, tudo bem, eu concordo que ia ser poderoso, eu concordo que ia ser legal, eu concordo que ia ser interessante. Pensa se no meio do louvor hoje tivesse aparecido um anjo, aqui, do nada. Bum. Ei, não é por nada não. Mas eu tenho convicção, posso falar uma certeza que eu tenho? Que todo mundo que está aqui ia comentar com alguém que um anjo apareceu no meio do louvor. Eu tenho certeza que quando eu falo todos agora, em hebraico, é todos mesmo. Em grego, todos. Todo mundo. Você ia comentar com alguém. Tudo bem, porque para você ia ser algo assim, inusitado. Mas a minha pergunta não é se você ia ou deveria. Porque está tudo bem, você poderia comentar. Mas eu quero te fazer uma pergunta. No dia que a glória cai, no dia que a presença se manifesta, você também comenta? Deixa eu te contar um negócio. Deus estava lá. Gente, nós começamos a abrir a boca, a gente começou a clamar, até que o Senhor venha, eu não vou descansar, Deus estava lá. Irmãos, nós precisamos de amar, não é a presença de anjos, nós precisamos de começar a valorizar a presença de Deus. Eu quero a presença de Deus. Se os anjos estiverem aqui conosco, glória a Deus, e eu posso te contar uma coisa? Estão, mas eu quero é a presença de Deus. Hoje em dia são tantas métricas para avaliar se tem algo acontecendo ou não está acontecendo. Algumas métricas são quantas pessoas deu. Essa é uma métrica. As pessoas, por exemplo, louvado seja o Senhor por tudo que Ele tem feito no nosso meio. Se você vir no culto da noite, não vai ter cadeira para você sentar, foi um negócio louco. Nós já estamos experimentando provisão. Começamos, os irmãos estão aqui, eu louvo a Deus pela sua vida, porque você é um pioneiro, sabia? Você é um pioneiro do nosso segundo culto como igreja de Emaús. E eu quero profetizar que daqui a um tempo esse segundo culto vai estar lotado também. E aí sabe o que vai acontecer? Nós vamos começar um terceiro culto. E sabe como que o terceiro culto vai começar? Lotado, pastor, não, vazio, entendeu? O povo acha que tudo tem que começar lotado. Não, tudo tem que começar vazio, porque a glória é encher, entendeu? Então, isso, louvado seja o Senhor por isso. Então, eu estou mencionando isso porque eu quero dizer algo para você. Não importa se é no culto cheio, se é no culto vazio. Sabe qual que tem que ser a métrica? Se alguém perguntar como que foi o culto, não é quantas pessoas estavam no culto, mas é se ele estava no culto. É se ele estava no culto. Eu não quero saber quantas pessoas tem nessa igreja, eu quero saber se ele se faz presente quando essa igreja se reúne. Tudo bem que eu sei que ele se faz, porque ele prometeu que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estaria. Mas inclusive, eu não quero só a presença habitacional, porque na realidade ele está em todo lugar que eu estou, porque ele mora dentro de mim, mas existem lugares que se tornam hospedeiros da presença, que a presença se manifesta. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Mas por que Cristo é melhor do que os anjos? Vamos ler? A Escritura diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, e aqui já começa, eu vou ler de uma vez, depois eu venho pontuando. Herdou mais excelente nome do que eles. Diga comigo, herdou mais excelente nome. E olha o que o verso 5 diz: pois a qual dos anjos Deus disse jamais? A qual dos anjos disse jamais? E Deus está te dizendo: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Em outras palavras, Deus falou isso para Cristo, mas Deus falou isso para qual anjo? E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem.
Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos, e a seus ministros, porque anjos são ministros também, labareda de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Você é ungido com óleo de alegria, amém, irmãos? Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces, sim, e todos eles envelhecerão. Está amarrado, mas vai acontecer. Não adianta muito amarrar, entendeu? Você vai ficar velho, entendeu? Está escrito. Agora, você pode pedir para você ficar igual Sara, uma velha bonita, né? Uma velha formosa. Então, o Senhor nos dê a unção de Sara, amém? Mas está escrito, nós vamos envelhecer. A questão é como a gente vai envelhecer, não é verdade? O povo está pegando meu pé, porque agora minha barba está começando a ter umas mechas brancas. Eu estou preocupado com isso. Estou preocupado. Mas, Senhor, tem gente que ainda vira para mim e fala, não tem volta mais. Mas eu creio no Deus do impossível. Vamos continuar, verso 12. Também, qual manto os enrolarás? E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. Só Ele é o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés? Não são todos eles espíritos ministradores? Então aqui no verso 14 deixa claro que os anjos são esses ministros, os espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Aleluia. Então, amados, para você que gosta de tomar nota, eu quero que você vai escrever aí. Primeiro motivo pelo qual Cristo é superior aos anjos, é que Cristo possui um nome superior. Toda a igreja diga comigo, nome superior. Cristo é maior do que os anjos, porque o seu nome é superior. Amados, o nome de Cristo é superior ao nome de todos os anjos, de todos os arcanjos, de todos os querubins, de todos os serafins. Os anjos não podem receber culto, eles também são adoradores como nós, eles também são adoradores como a igreja. Só Cristo é digno de louvor, de glória, de poder, de honra. Amados, nós nos ajoelhamos para Cristo, como eu disse para vocês. Ele herdou um nome superior a tudo e a todos, nome que nenhum anjo recebeu, o nome de filho. Ele é filho, ele é da mesma substância, ele é da mesma essência, ele é da mesma natureza, ele possui os mesmos atributos e ele realiza as mesmas obras do próprio Deus. Ele é o Filho com F maiúsculo, ele é o Filho de Deus. Nenhum anjo na história recebeu o privilégio de ser considerado filho, e pelo contrário, nós recebemos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos, assim como Cristo é. Por isso que hoje nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. O nome que Cristo recebeu, nós não recebemos. Embora somos filhos como Cristo é, nós não temos a mesma posição que Cristo. Cristo é o próprio Deus. Nós somos co-herdeiros com Ele, nós somos filhos do mesmo Pai, mas Ele e o Pai são um. Amados, o poder do Filho, o nome do Filho. Amados, ninguém, quero te contar uma coisa, nenhum rei, nenhum imperador, nenhum cientista, nenhum filósofo, nenhum doutor, nenhum daqueles que entraram para a história dos homens, ninguém nunca teve um nome do tamanho do nome do Filho de Deus. Nenhum nome foi tão célebre, nenhum nome foi tão precioso,
Nenhum nome foi tão amado, nenhum nome foi tão temido, nenhum nome foi tão poderoso como o nome de Jesus. É por isso que no nome de Jesus o inferno treme. No nome de Jesus as coisas acontecem. Porque Ele tem um nome superior. É por isso que no nome dEle nós podemos dizer: enfermidade, vai embora no nome de Jesus. Dor, vai embora no nome de Jesus. Doença, vai embora no nome de Jesus. Espíritos malignos, vão embora no nome de Jesus. Ninguém recebeu o nome que Ele recebeu. Esse é o primeiro motivo pelo qual Cristo é superior. Amado, você sabe, eu como pastor, eu prego sobre muita coisa, eu prego sobre muitos temas, mas eu vou confessar algo: o que apetece o meu coração é quando eu prego sobre Ele. Você sabe, é muito bom quando talvez nós temos uma mensagem e precisamos ter, quando nós estamos de fato assumindo a nossa responsabilidade daquilo que nós como cristãos, baseados na instrução bíblica, devemos fazer. Mas tem algo melhor do que quando a gente vem para falar dEle, quando a gente vem para ouvir dEle. Cristo é superior porque Ele tem um nome superior. Em segundo lugar, além de ter um nome, para você gosta de tomar nota, você pode escrever que Ele tem uma dignidade superior. Em primeiro lugar, Ele tem um nome superior, mas em segundo lugar, Ele tem uma dignidade superior. Amados, Jesus Cristo, quando Ele entra no mundo, Ele entra como Filho unigênito. A Escritura diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, seu Filho único. Mas hoje a boa notícia para mim e para você é que Ele não é mais o Filho unigênito. Ele é o Filho agora primogênito. Porque depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, nós fomos resgatados, redimidos, regenerados, reconciliados. Depois que tudo isso acontece e nós cremos no Senhor Jesus, nós agora nos tornamos filhos. E nesse lugar, nós então reconhecemos que Cristo, Ele não é mais unigênito, Ele se torna primogênito. E se Ele é o primogênito, quer dizer que Ele é o primeiro, quer dizer que Ele está em uma dignidade superior, quer dizer que Ele está em um lugar que nós não estamos, porque apenas um é o primeiro, apenas um é o primogênito. Quando Jesus Cristo voltar em glória e majestade, Ele voltará como primogênito de Deus. Muitos filhos foram gerados, mas Ele é o primeiro. Hoje nós como igreja fazemos parte dessa gloriosa família de Deus. Nós fomos, como está escrito em Romanos capítulo 8, pelas palavras do apóstolo Paulo, recebemos o espírito de adoção. Sabe o que significa? Que nós fomos adotados. Nós somos filhos adotivos. Mas não é adotivos no aspecto de nós não nascemos, porque nós nascemos também. Mas ali tem um contexto de que o espírito da adoção fazia menção ao fato de que, uma vez adotado, você nunca mais poderia ser deserdado. Sabia disso? Se você estudar o contexto pelo qual o apóstolo Paulo traz essa expressão, que ele nos adotou, era por uma lei de que um filho adotado, ele jamais poderia ser deserdado. Sabe o que significa? Que não importa nada, Ele nunca vai te abandonar, jamais te deixarei. Você não precisa ter medo de perder sua posição de filho. Não há nada que você possa aprontar que venha roubar de você a posição de filho. Uma vez filho, sempre filho. Uma vez salvo, sempre salvo. Esse é o lugar que você tem em Cristo Jesus. Agora, Cristo tem uma dignidade superior, porque com Ele vai acontecer algo que não acontecerá com nenhum outro filho. Nós nascemos de novo, mas Ele será adorado. E olha que interessante, vem aqui no verso 6, quando diz, vem comigo na sua Bíblia, Hebreus 1:6, novamente, ao introduzir o primogênito no mundo. Primogênito, você vê, aquele que era unigênito, agora é primogênito. Ele diz, todos os anjos o adorem. Ou seja, Ele não tem apenas um nome superior, Ele tem uma dignidade superior. Sabe por quê? O que significa dignidade? Ele é digno de adoração.
Ele é digno de adoração. Anjos o adorem, outros filhos o adorem, natureza o adore, toda a terra o adore, nos céus, na terra e debaixo da terra. Adorem o Filho, adorem o Filho. Ele tem uma dignidade superior porque ele é digno de adoração. Além de ter um nome e uma dignidade, para quem gosta de tomar nota, em terceiro lugar, ele tem uma natureza superior. Ele tem uma natureza superior. Por quê? Porque ele é o Criador. Ele é o Criador. Quem cria tem uma natureza superior àquele ou àquilo que foi criado. Verso 7 diz: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz. Ele faz. Ele faz algo dos anjos, porque ele que criou os anjos. Os anjos são criaturas, ele é o Criador. Os anjos estão a seu serviço. Sabe o que os anjos são? Os anjos são diáconos de Deus. Eles estão a serviço. Eles estão em uma posição de cumprirem ordens. Lembra da imagem que Isaías viu? Aqueles serafins cobertos por asas. Asas que cobriam o rosto. Asas que cobriam os pés. Mas embora existem asas para cobrir o rosto, asas para cobrir os pés, existem também as asas que faz com que eles voem. E está escrito que o Senhor faz duas coisas aos seus anjos. Ele faz aos seus anjos ventos e ele faz aos seus anjos labaredas de fogo. Os anjos são feitos vento e são feitos fogo. Por quê? Porque o vento fala e aponta para a velocidade com a qual os anjos, uma vez enviados por Deus, cumprem o mandamento de Deus. Por isso que os anjos são mensageiros. Por isso que os anjos são guerreiros. Por quê? Porque como um vento, o Senhor os envia e eles vão. Os anjos estão a serviço dos outros filhos. Mas por quê? Porque o Pai os envia. E como vento, eles vão. O vento aponta para a velocidade com a qual eles seguem a direção e obedecem a ordem dada por Deus Pai, pelo Filho. Mas por outro lado, eles são também fogo. Sabe por quê? Porque na Bíblia, Deus também envia anjos para trazer o juízo dele. Então, um exemplo. Vou dar um exemplo no Antigo e um no Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento, livro de Gênesis, Sodoma e Gomorra. Deus então ordenou para que os anjos viessem e trouxessem juízo para Sodoma e para Gomorra. Então, os anjos, eles também são feitos, além de ventos que vão, eles são labaredas de fogo. Eles trazem juízo. Por exemplo, Novo Testamento, Atos capítulo 12. Lembra do que aconteceu com o rei Herodes Agripa? Você lembra, né? São 3 Herodes, né? Não se confundam neles, não é verdade? Mas lembra o que aconteceu com Agripa? Atos capítulo 12, ele foi fulminado por anjos. Por quê? Porque Deus ordenou que ele fosse fulminado por anjos. Ele se levantou contra Deus, se levantou contra os seus filhos. E houve então juízo contra Herodes Agripa. Amados, em quarto lugar, além de Cristo ter um nome superior, uma dignidade superior, uma natureza como aquele que cria, como aquele que faz. Ele faz dos anjos ventos. E é nesse lugar que o Senhor então acampa anjos ao seu redor. É nesse lugar que o Senhor envia anjos para te guardar. Hoje, enquanto eu estava orando com o Jovair pela vida da Carol, que está indo para a África do Sul, eu falei que o nosso Pai estaria enviando anjos. Eu ontem orando pelos irmãos que estão indo, né, para o Rio Grande do Sul, quando eles estavam no caminho, eu liguei para eles e eu falei, o Senhor está enviando uma comitiva de anjos, que vai chegar antes que vocês, que vai preparar o que tiver pela frente. O Senhor está enviando, ou seja, o Senhor está enviando os seus ventos. Oh, irmãos, para o cuidado com a igreja. Oh, irmãos, você sabe, o Senhor envia anjos para que nós não tropecemos em nenhuma pedra. Oh, irmãos, eu fico pensando, se algum dia o nosso papai nos contar, pensa assim, a gente chegar lá no céu e ia falar, filho, senta aqui, né? Lá no céu tem o LED dos LEDs, né? Senta aqui que você vai assistir.
tudo que eu te livrei na sua vida. Gente, será que nós temos noção de tudo que Deus nos livrou? É por isso que eu posso dizer algo para você: seja responsável, mas não seja neurótico. Ser responsável não precisa ser sinônimo de você ser uma pessoa neurótica, porque a palavra de Deus diz que se o Senhor não guarda, em vão vigia os que trabalham, sentinelas. Agora, a Bíblia está falando para você não vigiar? A Bíblia não está falando para você não vigiar. A Bíblia está falando que você vigiar não é suficiente. Então nós precisamos ser responsáveis, mas ao mesmo tempo, a responsabilidade que nós assumimos não pode ser para nós sinônimo de ansiedade, sinônimo de uma preocupação tola, porque quando você é ansioso, você sofre duas vezes. Porque quando você é ansioso, você já está sofrendo antecipado. Meu Deus, vamos supor que você vai sofrer mesmo, então para que sofrer antes? Qual que é o motivo? Já que vai sofrer, se você sofrer antes, você está sofrendo duas vezes. Se sofrer é ruim, por que você quer sofrer dobrado? Se sofrer é ruim. Agora, sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Porque se a ansiedade pode simbolizar sofrimento antecipado, a ansiedade também pode simbolizar sofrimento inútil. Porque às vezes você fica preocupado com coisa que não aconteceu e que nem vai acontecer. E aí você sofreu à toa. Então, você vê que ficar ansioso é ruim de todo jeito. Mesmo se a coisa ruim acontecer, sofreu duas vezes. E se ela não acontecer, sofreu à toa. Quem está comigo aqui? Deixa eu te falar, por que eu estou dizendo isso? Porque Ele faz os seus anjos ventos, porque Ele prepara tudo para nos guardar. Ele prepara tudo para nos livrar. Então, amados, que nós tenhamos a confiança no Senhor. Só de eu saber que Ele faz de anjos ventos para me livrar de cair do púlpito. Tantos pastores já caíram do púlpito, mas, né, pastores à minha direita, pastores à minha esquerda, mas eu não cairei no púlpito, em nome de Jesus, amém. Se algum dia eu cair, a culpa foi minha, entendeu? Não é de Deus. Se algum dia algo errado acontecer com a sua vida, a culpa é sua. Sabe o que eu brinco dizendo? Tem tanta gente discutindo teologia para um lado, para o outro, é soberania, é responsabilidade, o que é? Eu falo assim, minha teologia é o seguinte: se alguma coisa na minha vida der ruim, rapaz, a culpa foi minha. Certeza que era para eu ter feito um trem que eu não fiz. Ou eu fiz o que não devia, ou eu deixei de fazer o que era para fazer. Se deu ruim, a culpa é minha. Cara, se deu bom, foi Deus, rapaz, foi Deus. Tem nada a ver comigo, você acredita? Então, aleluia. Essa é a natureza superior. Cristo tem uma natureza superior. Quarto lugar, Cristo tem uma posição superior. Diga comigo, posição. Olha que coisa poderosa. Vem para o verso 8. Mas, acerca do Filho, olha o que Deus, porque havendo Deus, verso 1, aqui estamos no verso 8, quem está falando é Deus. Ele fala do Filho: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Ei, o Pai está chamando o Filho de Deus. Se quem está falando é Deus, Deus está falando: Filho, o teu trono, ó Deus. Cristo é chamado de Deus pelo próprio Pai. O próprio Pai reconhece o Filho como Deus, da mesma essência. Por isso, Ele possui essa posição superior. Eu te pergunto, onde estão os reinos desse mundo? Onde estão os impérios desse mundo? Onde está o Egito? Onde está a Síria? Onde está a Babilônia? Onde está? Onde está o império greco-macedônico? Onde está o império medo-persa? Onde está o império romano? Onde estão? Eles se levantam, eles caem, mas somente o governo de um permanece inalterado. Os outros viram pó, os outros acabam. Onde
Onde estão os homens que fizeram história na terra? Onde estão aqueles que se levantaram da parte do inimigo para abrirem, fundarem, estabelecerem religiões mentirosas, para desviarem as pessoas do caminho da verdade? Onde está? Cadê? Você pode visitar o túmulo de Allan Kardec, você pode visitar o túmulo de Buda, você pode visitar o túmulo de Maomé, todos eles morreram e acabou. Você pode visitar o túmulo de homens de Deus, você pode visitar o túmulo de Papa, você pode visitar o túmulo dos reis, dos imperadores, mas se você visitar o túmulo do Rei dos Reis, a tumba está vazia. Jesus Cristo de Nazaré reina eternamente, o seu reino não terá fim. Por isso que foi dito que o rebento de Jessé, a raiz de Davi, cujo reino não terá fim, ele tem uma posição superior. Em quinto lugar, sabe o que é poderoso? Ele não tem apenas uma posição superior, sabe o que ele tem também? Ele tem um exemplo superior. Então desde o primeiro, ele tem um nome superior, ele tem uma dignidade superior, ele tem uma posição superior, ele tem uma natureza superior, e ele tem um exemplo superior. Sabe por que ele tem um exemplo? Porque além de ter um reino que não tem fim, o reino dos homens tem fim, o dele não. O reino dele é o reino exemplar. Pense comigo, pense nos reinos desse mundo, nos tribunais desse mundo, nas supremas cortes desse mundo. Não estou falando daqui, dali ou de acolá, estou falando de toda a história. Pense nos tribunais das nações. O que você vê? O que você nota? Corrupção? Tem? Mentiras? Tramas? Injustiça? Está escrito a respeito do trono dele: cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. O reino dele, o nome dele, a posição, a natureza, a dignidade. Ei, além de tudo isso, ele tem um exemplo superior. O reino dele nem é apenas eterno, mas também é um reino sem mácula, sem mancha, sem pecado, sem desvio, sem falcatrua, sem corrupção, sem violência. Não tem injustiça, porque ele tem um exemplo superior. Não se compare. Jó, um dia, comparou o seu exemplo ao dos outros. Deus falou: ô Jó, você tem muita justiça própria. É isso mesmo, você é o melhor comparado aos homens. Mas vamos falar qual que é o padrão. Vamos falar qual que é o exemplo. Oh irmãos, Cristo tem um exemplo superior. Seu trono é de equidade. Ele ama a justiça, ele odeia iniquidade. Ele é absolutamente justo no seu caráter, no seu governo, nas suas ações. E esse Deus exemplar, ele nos unge com óleo de alegria. O mesmo óleo que o Pai ungiu o Filho nos unge. Se você crê nele, a alegria pode invadir seu coração, amém? O time de adoração pode subir. Além de ter então um exemplo superior, em sexto e penúltimo lugar, verso 10, vem comigo. Ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Eles perecerão, tu porém permaneces sim. Todos eles envelhecerão. Qual veste? Também, qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém és o mesmo.
e os teus anos jamais terão fim. Sexto lugar, ele tem uma obra superior. Sabe por quê? Porque está escrito, a obra da criação vai envelhecer. Está escrito, acabamos de ler. A obra da criação vai envelhecer. Você sabe que um capítulo escatológico, 2 de Pedro, capítulo 3, lá fala que a terra está entesourada para que tudo tenha fim. Lá fala que os elementos vão se dissipar. No verso 10 de 2 Pedro 3, tem aquela expressão, os elementos se desfarão abrasados. Tudo que existe na terra vai ser atingido. O universo vai se derreter, o universo vai se desintegrar, e o Senhor vai trazer um novo céu e uma nova terra. E não vai ter injustiça. Sabe por quê? Porque a obra dele é superior. A criação, assim como o nosso corpo. Sabe uma coisa que vai acontecer com a criação? O que acontece com o nosso corpo? Vai envelhecer. Seu corpo vai ficar enrugado, caquético. Mas um dia, quero te contar uma coisa, você vai receber um novo corpo, incorruptível, imortal, glorioso, espiritual. Você vai receber um corpo celestial. Deus vai restaurar toda a obra da criação. Ele, o Criador, nunca vai se desintegrar, nunca vai envelhecer. Sabe o que é poderoso? Vem comigo, olha isso aqui. Verso 12, olha esse finalzinho. És o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Sabe o que significa? Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, e Ele é o mesmo para sempre. Ele é eternamente imutável, absolutamente imutável. És o mesmo. Oh, irmão, só de meditar no fato de Deus ser imutável, nós já sentimos o poder de Deus. E para encerrarmos esse culto a Deus, nos versos 13 e 14, nós temos aqui uma pergunta retórica, só para constar, a resposta é nunca, mas qual que é a pergunta? A qual dos anjos eu disse, assenta-te à minha direita? A nenhum, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos pés. Nunca aconteceu isso. Deus nunca disse para um anjo, assenta-te à minha direita. Deus nunca disse para um anjo, nunca. Ele disse para o Filho, que se esvaziou, se tornou servo. Ele está assentado. Por isso, nós sabemos que o Filho é invencível. Todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. São tolos aqueles que resistem ao Filho de Deus, porque não adianta, ninguém pode prevalecer contra o Filho de Deus. Ele é o vencedor, Ele é o invencível nas batalhas. Oh, amados, Ele vai lançar um dia o diabo, Satanás, o falso profeta, o anticristo, no lago de fogo e enxofre. Ele vai lançar também todos aqueles cujos seus nomes não foram achados escritos no livro da vida. Sabe por quê? Porque são pessoas rebeldes, que não se rendem à majestade do rei. Todos os seus inimigos estão debaixo dos seus pés. Os anjos são diáconos de Deus, a serviço da igreja. São preciosos e valorosos em poder, porque eles atendem aos comandos de Cristo, com velocidade de um vento, e exercem o juízo como labaredas de fogo. Mas nós tributamos honra e glória apenas a um, ao Rei dos Reis. Minha pergunta para você é: qual compromisso se assume com Jesus hoje? Hoje é um dia único. O amanhã pertence a Deus. O amanhã você não administra. Se você ainda não se rendeu a Ele, se renda hoje.
Se renda agora, porque quem tem o Filho tem a vida.